Bom dia, bom dia. Bom dia para minha Dinda. Bom dia, Lila. Bom dia, Móveis Projetados Júnior. Isso, bom dia. Bora fazer o nosso dia extraordinário. Hoje a live será de um tema bem bacana, bem bacana. Na verdade, o tema de hoje dá para fazer umas 3 lives. Vou tentar consolidar aqui pra gente conseguir falar em meia hora, mas é um tema bem legal. Bom dia, Eduardo. Ótima quarta. Rosana. Lê, bom dia, maravilhosa, extraordinária. Dé, bom dia, bom dia. Esses dias eu acho que, no modo geral, né, a gente tá com o coração um pouquinho apertado, né? Muitas coisas acontecendo e a gente precisa fazer 2 coisas, é oração e ação. Aqui na Santé a gente fez uma força-tarefa, estamos fazendo ainda e orando, né? Tem que continuar orando, não adianta só acreditar que na força abraçal a gente vai sair desse buraco, porque a coisa tá feia. Então a gente tem que agir e orar a todo momento. Todo momento já pensar no sol raiando lá no Rio Grande do Sul, mentalizar coisas boas, mentalizar esse povo se reerguendo, não dependendo do governo, um ajudando o outro, né, para que a gente consiga cada vez mais mostrar a força do povo, né? Um dia maravilhoso para você também, Lili. Depois daquele domingo, hein? Vivemos o extraordinário. Só mais 2 minutinhos e a gente já começa. Vão me falando aí de onde vocês falam. Santos? A maioria de Santos, não. Coloquem aí a cidade de vocês, por favor. Pra eu saber de onde que vocês estão falando. São Paulo. Sempre mentalize as águas baixando e o sol raiando, é isso. Eu acho que essa é a nossa função. A gente não pode trazer, a gente não pode fechar os olhos. Lagoa, que legal. A gente não pode fechar os olhos porque isso é uma ignorância. A partir do momento que a gente fala assim, eu não vou ver porque eu não quero, porque isso me traz uma energia ruim, a gente tá sendo egoísta no nível alto, né? A gente tem que, claro, enxergar, estar por dentro, porque estamos em guerra. Não adianta a gente fechar os nossos olhos. Isso é um egoísmo. Isso é um egoísmo. O que a gente tem que fazer é olhar, canalizar, captar e voltar a energia de uma forma de resolução. Ou seja, pensando que aquilo já está resolvido, pensando que o sol está raiando, que a água cessou, porque senão é muito egoísmo. Aí eu não vou olhar, porque senão eu... Só pede para fazer um pouquinho de silêncio, senão eu não tô conseguindo... Porque senão eu vou me abalar e aí meu dia vai ficar ruim. É muito egoísmo. Nath. Sá, bom dia, gente. Então vamos lá falar de relacionamento, família. Primeiro eu quero tentar explicar o porquê que eu resolvi fazer esse tema, tá? Porque talvez muitas pessoas não saibam que relacionamento vai muito além de um relacionamento entre marido e mulher, entre filhos. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a se relacionar. Então, o relacionamento ele tá entre os amigos, o relacionamento tá numa sociedade, tá num culto, numa igreja, tá? Você tem um relacionamento entre você e seu cliente. Então, a gente precisa muitas vezes expandir a nossa cabeça e se preocupar, porque relacionamento não é só sobre família, não é só sobre marido e mulher, porque muitas pessoas acham isso, tá? E a gente precisa aprender a se relacionar, porque é um dos maus da humanidade. Às vezes a gente acha que vai viver, crescer e morrer da mesma forma, só que a gente está
vive num esforço colaborativo. E as pessoas que mais têm sucesso são pessoas que sabem se relacionar da melhor forma possível, tá? Então eu acho que é um assunto muito importante pra gente parar, analisar. Quem aqui tem filhos? Coloca aí pra mim, quem que tem filhos, por favor, pra eu identificar. Quem tem filhos, coloca assim, 1, 2... Casada com filhos, coloca aí pra eu identificar, pra gente ter pra narrativa ficar mais clara, por favor. Nath tem filhos, é casada. Bom dia, Cá. Casada com um filho. Legal. Casada e 2 filhos. Bacana. E uma enteada, é verdade. Então vamos lá. A gente fala aqui a todo momento de liderança, né? E não sei se vocês notam, mas na verdade todo o nosso corpo ele não tem uma autoliderança. Quando eu falo constantemente para termos o autogoverno, por que a gente precisa ter o autogoverno? Porque a nossa cabeça é um furacão de pensamentos. E isso a todo momento. Eu, que sou uma pessoa que trato desse tema de liderança, tenho um autogoverno muito bem lapidado. Se eu não faço orar e vigiar, que eu tanto digo pra vocês, a minha cabeça, ela tá pensando, ela tá igual um carro desgovernado, com pensamentos assim, ó, um furacão de pensamentos. E a todo momento a gente tem que voltar pro centro e avaliar qual que é o nosso objetivo lá na frente, né? A gente já falou do objetivo A, B e C numa live, eu já expliquei como que eu faço pra vocês, mas isso não é só para objetivo no âmbito geral. A gente também tem que voltar a nossa mente e avaliar os nossos pensamentos em relação a relacionamento. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês para que fique de uma forma clara. Quando a Antonella nasceu, ela era uma criança muito agitada e assim ela ficou até os 2 anos de idade. Só que eu não tinha metodologia, né? Eu era o deixa a vida me levar. E aí a partir do momento que eu comecei a ter controle dos meus pensamentos e a desenvolver uma metodologia de resultados, eu comecei a reprogramar minha mente. Então esse carro desgovernado que eu tô falando pra vocês, que são os excessos de pensamentos, eu comecei a trazer pra minha caixinha, assim. Então eu comecei a governar e liderar os meus pensamentos. E um deles estava em fazer a Antonella ser uma criança serena, tá? Então todos os dias eu acordava e dormia pensando, não, a Antonella, ela vai ser uma criança serena. A Antonella vai ser uma criança serena. E eu consegui. Mas por que eu consegui? Porque eu consegui liderar os meus pensamentos, porque o pensamento é o que vai dar direção à sua ação. Então, a partir do momento que eu determinei como que era a pessoa que eu ia me relacionar com a Antonella, como que ela ia se tornar, eu consegui me moldar para que eu direcionasse ela e para que as minhas atitudes fossem suficientes para que eu direcionasse ela para uma nova realidade. Tá ficando claro para vocês? Vai interagindo aí. Bom dia, Pri. E quando eu falo quando eu tô dando um exemplo da Antonella, mas entendam que isso não é só para filhos. Isso é para cliente, isso é para cônjuge, isso é para tudo. Eu vou dar um exemplo lá na Santé. A gente tem claramente qual é a persona que a gente quer atender. Quem que é o cliente que a gente quer atender? Porque a partir do momento que você não tem claro isso, o cliente ele te escolhe. E aí você é obrigado a aceitar qualquer tipo de cliente. Só que lá na Santé a gente não quer atender cliente mal educado, cliente que maltrata os assessores. Recentemente, uma pessoa me procurou e depois que, na verdade assim, ela maltratou uma assessora e ela me procurou querendo uma outra assessora. E aí eu fui avaliar, eu entendi que na verdade o problema não era a minha assessora, na verdade eu já sabia, né? Mas a gente não pode ser orgulhoso a ponto de não avaliar as duas pontas. E aí eu fui apurar e eu vi que de fato o problema não era a minha assessora, o problema estava no cliente.
a persona daquele cliente não era uma persona compatível com o que a gente queria trazer para a Santé. Então, a partir do momento que a gente coloca governo nos nossos pensamentos e a gente traz quem são as pessoas que a gente quer se relacionar com clareza de detalhes, a gente começa a entender a percepção do outro. A gente começa a atrair situações, pessoas, condições que vão nos deixar mais próximo daquelas pessoas. Tá ficando claro? Vocês já passaram por alguma situação onde o cliente ele quis mandar na empresa de vocês e vocês de repente tiveram que flexibilizar demais, aí vocês se sentiram invadidos? Comigo, eu já trabalhei em banco, né? Por muito tempo eu tinha que aceitar, porque eu não tinha isso claro na minha cabeça, quem era a persona que eu queria atingir. E aí eu passava, eu engolia a emoção, porque eu falava, eu não tenho o que fazer, então eu tenho que aceitar. Só que isso não é certo, a gente precisa quebrar ciclos, a gente precisa romper a bolha. E automaticamente, quem não se enquadra nisso, naturalmente vai afastando, certo? Perfeito. É um processo de mentalização e energia e frequência, tá? É frequência. A partir do momento que você fala sim, você aceita, você atrai mais pessoas daquele comportamento. Isso em relacionamento, isso em amizade, isso em clientes, em tudo na vida. A gente tem que ter muito clara a persona, porque isso é uma questão de visualização. Se você não consegue ter claro na sua cabeça, pegar o seu carro, que está desgovernado, que são seus pensamentos, pensando, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que treinar, eu tenho que ir àquela reunião. Calma. Entende? As pessoas que têm sucesso, elas não têm 30 milhões de caixinhas abertas. Não. Elas têm poucas caixinhas abertas e caixinhas que mostram qual é a direção que ela tem que ir. Então, pra gente não ter um carro desgovernado, a gente precisa trazer foco pra nossa cabeça. A gente precisa liderar os nossos pensamentos. Porque eles não são organizados. Nenhuma pessoa vai ter o pensamento organizado. A gente precisa tomar a rédea deles. Quem é o cliente que você quer atender? Quem é o filho que você quer ter? A filha que eu queria ter dependia da mãe que eu ia me tornar. Às vezes a gente está esperando isso do outro, só que é a gente que tem que se transformar. A gente tem que ter autorresponsabilidade das relações que a gente atrai. E eu não tô falando pra vocês se desfazerem das relações que vocês já fizeram. Eu dei o exemplo da Antonella. A Antonella é minha filha, eu ia me desfazer dela? Não. Ela era uma criança ansiosa porque eu também tinha um comportamento ansioso, você entende? A gente vive num esforço colaborativo. Muitas vezes, o resultado da pessoa que você repudia, você tem também. E aí você recebe dela aquilo que você tá dando pra ela. Então, será que eu dando uma atenção mais serena pra Antonella, será que ela não ia me devolver de uma forma mais serena? Será que o carinho que você quer do seu marido não é você que precisa começar a dar? Porque às vezes a gente espera do outro aquilo que a gente não tá fazendo. E é dando que se recebe. Se a gente dá amor, a gente recebe amor. E a gente precisa avaliar se a gente não tá sendo orgulhoso, né? Porque a gente tá numa geração eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito de ser e eu não preciso mudar. As pessoas que têm que se adaptar ao meu jeito. E eu, sinceramente, eu estudo muito comportamento, sobretudo de pessoas que têm sucesso, porque eu amo sucesso. E não tô falando de dinheiro, não tô falando de riqueza. E também amo a riqueza, mas eu digo sucesso num âmbito geral. As pessoas que eu tenho como referência, elas têm sucesso em todas as áreas da vida. Principalmente espiritualidade, família, que é o que eu mais, o que mais tem prestígio na minha vida. Então, as pessoas que eu estudo e que eu avalio são pessoas que não são orgulhosas, que estão a todo momento buscando a lapidação da sua melhor versão.
E eu percebo que as pessoas orgulhosas, que sempre culpam os outros, que sempre julgam os outros, são as que menos crescem, são as que menos evoluem. E os momentos que eu menos evoluí, foi os momentos que eu estava mais orgulhosa. Será que a nossa falta de resultado nos nossos relacionamentos não está por conta do nosso orgulho, de achar que as pessoas têm que aceitar o nosso jeito? Será que talvez eu que tenho que mudar? Será que o marido mais carinhoso não depende daquela esposa mais carinhosa? Será que o filho mais disciplinado não depende da mãe mais disciplinada? Que a gente está dando exemplo a todo momento. O que vocês acham? Quem acha que é orgulhosa aqui? Coloca eu fui, eu sou. A todo momento eu tenho que me avaliar para ver se eu não tô sendo orgulhosa. Eu não sei se vocês notam, mas eu acho que o orgulho é um dos piores... É a pior casca de banana mesmo. Eu sou. Eu sei. A todo momento a gente tem que se avaliar. Muitas das nossas brigas, muitas das nossas discussões é porque a gente está com o nosso olhar mais lapidado em ver o erro do outro do que se autoavaliar, do que se autocorrigir. O sucesso de um relacionamento, isso aí eu tenho propriedade para falar para vocês, está na nossa mudança. Na nossa mudança de comportamento. Só que a gente só muda o comportamento mudando o nosso pensamento. Tendo clareza daquilo que a gente quer. Quem são os amigos que a gente quer ter do nosso lado? São amigos que financiam e investem para você ter um relacionamento melhor com o seu marido, com os seus filhos? Ou são aqueles amigos que quando você reclama do seu filho falar, realmente o meu também tá difícil, meu filho tá muito mal criado, essa geração só quer saber de tablet? São essas amizades que você quer? Você precisa ter clareza disso. Ou você quer ter aquele amigo que quando você chora, ele te dá um chacoalhão e fala, cara, mas será que não é você que precisa mudar? E te traz para a realidade. É isso que a gente precisa ter noção. Só que se a gente está com o nosso pensamento acelerado, sem conseguir canalizar a energia e sem conseguir organizar e reprogramar nossa mente para uma clareza, como que a gente vai atingir um objetivo? Você percebe que muito dos nossos problemas está porque a nossa mente está bagunçada? Eu tô lendo aquele livro Dopamina e ele fala que o nosso cérebro, a nossa mente, né, ela é viciada em ter novos estímulos, né? Então a todo momento a gente quer ter novas experiências. E por que os casamentos eles acabam? Porque a partir do momento que aquilo, a paixão vai embora, aquilo perde a graça. E aí por que a maioria das pessoas se apaixonam, traem? Porque daí cai na rotina. Só que aí como que a gente dribla tudo isso? Com conhecimento. O conhecimento ele te liberta e ele te faz mais forte. Então a partir do momento que você entende que o seu marido ele tem a dopamina lá e todo momento ele vai querer ter uma nova experiência, por que você não se transforma em uma nova pessoa, uma pessoa melhor? Para entender qual que é a percepção de vida dele, o que ele deseja de você. O seu marido é como se fosse um cliente. O que o cliente espera de você? A sua melhor versão, um melhor produto, um melhor sentimento. E por que você não se desenvolve para isso? Para você conseguir o melhor dele. Porque na verdade a gente está só querendo... O que a gente quer das pessoas é a decisão, é tirar a decisão delas. A decisão do seu marido ficar com você o resto da vida, a decisão do seu filho de te aceitar como um treinador, a decisão do seu cliente de comprar o seu produto. Mas para isso a gente precisa entender a pessoa que está do outro lado, qual é a percepção da pessoa que está do outro lado. E esquecer um pouco o nosso eu, o nosso ego. E entender qual que é o desejo da outra pessoa. Porque às vezes a gente só fala assim, eu quero um filho mais tranquilo, eu quero um filho que tire boas notas.
Mas como você pode ajudar? Como você pode se transformar para que o seu filho tenha melhores notas? A Cris tá mandando aqui. Eu tô muito confusa com tudo que tô vivenciando. Minha mãe tá com Alzheimer, então assim não tá sendo fácil. Não tô sabendo ajudá-la. E minha filha, estamos no sistema nervoso. Você precisa se acalmar, Cris, porque na verdade quando... Eu entendo, eu já passei por isso, né? Minha mãe teve câncer e foram 6 meses muito intensos. E na verdade, nesse momento nebuloso, o que me ajudou muito foi, na verdade, a espiritualidade, né? Então eu acho que nesses momentos mais desafiadores, você tem que, enfim, se ajoelhar, realmente pedir a Deus discernimento, porque é uma fase dura, né? É uma fase difícil, só que você tem que, na verdade, começar a mentalizar e já ver aquela situação resolvida e não tentar, e não deixar com que isso entre na sua emoção, porque a partir do momento que aquilo entra no seu coração, você só atrai mais coisas ruins. E aí você tem uma filha, é o que você está falando aqui, que você tem uma filha que... E todos vocês estão em estado, em um sistema nervoso afetado. Então, a única condição que está nas suas mãos para você conseguir mudar é já conseguir visualizar uma situação diferente. E tentar se acalmar, fazer meditação, ler coisas boas, tentar trazer nos momentos que você está off daquela situação, situações como se já tivessem resolvidos, tá? É o que eu falo. A gente, nos nossos relacionamentos, somos orgulhosos, não queremos mudar e pior, quando a gente não tá em processo de discussão, querendo sempre ter razão, né? Porque é isso que o orgulho faz com que a gente sempre tente ganhar uma discussão. A dopamina também, né? A gente quer, isso aí é aquele sentimento de que eu fui e eu venci aquela situação. A gente tem o diálogo mental, que aí eu vou falar pra vocês, cara. Aí é o que acaba com tudo. Os diálogos mentais. Vocês sabem o que são os diálogos mentais? É a forma de um relacionamento dar errado, através dos diálogos mentais negativos. Sabe por quê? Porque daí você discute e você vê algo de ruim num relacionamento com o seu marido. Aí você fica o dia inteiro, tá vendo? Tá vendo? Olha como ele é. Ele não me respeita, ele só me xinga, ele fica deixando a toalha molhada em cima da cama, ele não faz nada. E o tempo inteiro, aquele diálogo mental. Só investindo no capiroto, sabe? E aí sabe o que acontece? Cada vez mais ele vai ser essa pessoa. Porque o seu cérebro, a atração, a energia, vai fazer o seu olhar virar só para essas coisas que você tá no seu diálogo mental para te comprovar de que você tá certa, porque é isso que a nossa mente faz. Ela quer mostrar que realmente o que você pensa está certo. Então, cada vez mais, eu comprovo para vocês que se você ficar no diálogo mental falando que o seu marido não presta, que ele é um incapaz, que ele é um safado, mulherengo, cada vez mais você vai atrair essas cenas. Meu marido é um bêbado, só quer saber de bar. Ou então, meu marido só quer saber da mãe dele. Cada vez mais você vai atrair coisas dessa forma. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é investir nos relacionamentos dos nossos maridos, dos nossos filhos. A gente tem que, por mais que a gente esteja vivendo numa situação caótica, a gente tem que ter a liderança do nosso pensamento, que é o quê? Pensar no como você queria estar vivendo e não na desgraça. Porque quanto mais você pensa na desgraça, mais você atrai a desgraça. Porque foi o que eu te falei. O seu cérebro, ele quer te comprovar de que realmente o que você pensa, você consegue. É a sua realidade. Porque somos viciados em ser quem somos. Só que se a gente não liderar os nossos pensamentos e a gente não trazer a rédea da nossa vida, a gente vai viver no mundo. Com o carro desgovernado. Então, cara, parem de pensar assim, o meu marido não presta, e tragam assim, cara, como o meu marido é maravilhoso. Como eu tenho um relacionamento incrível.
Dá trabalho? Lógico que dá. É um gasto de energia. Mas, ué, você já viu uma Ferrari funcionar sem gastar energia? Só que a partir do momento que vocês vão tendo resultado em cima disso, vocês vão falar, cara, olha aqui, uma placa. Entende? Tô no caminho certo. Porque no final vocês querem o quê? Resultado. E o resultado, ele vem de liderança. Se vocês deixarem a vida levar vocês, levar o relacionamento de vocês, vocês não vão ter resultado. O resultado que vocês vão ter é o resultado do mundo. E aí é o quê? Não deixar legado, viver infeliz, viver cansada, longe do propósito. Então, se for para ficar cansada, que seja cansado para liderar os pensamentos, para ter o relacionamento que vocês desejam. Quando eu tive esse problema com a Antonella, a todo momento eu já conseguia mentalizar ela calma. Mentalizar ela uma criança serena, porque ela não era capaz de sentar e desenhar. Ela ficava assim, ó, com o lápis. Eu tenho vídeos disso. Qualquer dia eu disparo aí nas redes sociais. E aí eu percebi que quanto mais eu pensava, mais ela se tornava uma criança agitada. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar na Antonella serena, na Antonella calma, na Antonella uma criança capaz de meditar. Cara, vocês conseguem enxergar a Antonella? A Antonella reza, a Antonella faz oração. A Antonella não assiste televisão. Isso era impossível há 3 anos atrás pra mim. Impossível. Só que eu investi. Eu investi o meu pensamento em mudar aquela situação. Porque se eu ficasse com um diálogo mental assim, não, tá vendo? A Antonella é muito agitada, tá vendo? Olha como que Deus fez na minha vida. Todo mundo tem uma criança calma, só eu que tenho uma criança agitada. Só que aí eu tive o quê? Eu peguei o meu carro, comecei a governar. O que é governar o carro? É você fechar todas as caixas de pensamento, você identificar aqui, visualizar o que você quer, quem é esse relacionamento que você quer ter com a sua filha, com o seu marido, com o seu sócio, com seus amigos, e aí você mudar o seu comportamento, porque através do seu comportamento você atrai novos relacionamentos. Eu falo a todo momento, relacionamento é igual investimento. Quanto mais você investe, mais você saca. Mas aí você espera do outro, só que você não tá afim de investir. É igual com o seu marido. Quanto que você tá investindo nas amizades dele? Com o Marcelo, a mesma coisa. Vocês sabem que a gente tem o conselheiro lá do Pablo Marçal, né? Por quê? Porque na verdade a gente começou indo no IP. Eu comecei indo no IP, eu me apaixonei por aquele ambiente, um ambiente de alta frequência, o Marcelo ainda não tinha ido. E aí no segundo encontro eu fiz questão de que ele fosse. E aí a gente entrou na mentoria dele. Ou seja, eu investi, mas sabe por que eu investi? Porque eu quis financiar as amizades do Marcelo. Não é financiar de pagar, mas não, é investir. Quem são os amigos do seu marido? Porque relacionamento, casamento é investimento, tá? Casamento é investimento. Não pensa que, eu casei, eu vou ficar rica. Não, você vai investir, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Muitas vezes um relacionamento você fica no negativo, porque você tem que dar a sua energia. Só que a gente espera o quê? Só receber. Aí não tem como, entende? Relacionamento é investimento, tem que investir, tem que dar tempo, tem que investir energia. O que eu sou hoje, o resultado que eu tenho hoje, a Mariana que está falando com vocês, é resultado do investimento do Marcelo em cima de mim. Então não sou eu sozinha, é resultado do Marcelo, ele investiu em mim. E o resultado que o Marcelo tem hoje é resultado do investimento que eu dei nele. Entende? Então, por muitas vezes a gente acha assim, eu vou me relacionar e eu vou resolver a minha vida. Cara, já nem começa. Porque você vai estar fadado ao insucesso. Quem está investindo aí no marido de vocês, nas amizades, se relacionando com a esposa, na verdade, se relacionando com a esposa daquele homem que você deseja que seja o amigo do seu marido? Eu já fiz isso com o Marcelo. Quem aí está disposto a fazer isso? A Débora. Boa, Dé! Bora, time!
uma aula nessa manhã. Bora cá. A gente tem que ser agente de transformação na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos. A Antonella tem 5 anos. Ela chega aqui em casa, ela conta os relatos das amizades dela e eu falo, olha, essa pessoa você não tem que andar. A Dé. Filha, essa pessoa não é uma pessoa que você tem que andar. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar. Por que a gente tem medo de se posicionar às vezes? Eu não tenho... Eu já fui uma pessoa com medo de me posicionar. Só que eu vou contar uma história pra vocês, pra que vocês percam o medo de se posicionar. Tinha uma pessoa que ela estava em cima do muro. E de um lado tinha um anjinho de Deus e do outro lado tinha o diabo. E aí o anjo de Deus ficava assim, vem pra esse lado, vem, se posiciona desse lado. Vem pra esse lado da história. E aí a pessoa lá em cima olhou pro anjinho de Deus e olhou pro diabo e falou assim, ué, mas por que o diabo não tá mandando eu ir pra aquele lado? Será que ele é tão ruim assim? Ele nem tá falando pra eu ir pro outro lado? Aí ele falou assim, sabe o que o diabo comentou? Ele falou assim, não tem problema, você em cima do muro, você já tomou a sua decisão. Você já está do meu lado. Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar nos relacionamentos do nosso marido, no relacionamento dos nossos filhos. Sempre digo tanto pro Edu quanto tô observando o comportamento dos amigos, senão. É isso, Val. Meu filho convive com crianças agitadas. Mari, fala um pouco como se comportar, ter paciência com o marido resistente a mudanças. Na verdade, gente, todo marido é resistente à mudança, tá? Todo marido. O Marcelo, eu e o Marcelo, a gente convive nessa imersão de transformação do autodesenvolvimento. Só que o homem, ele tem uma resistência a mais, tá? É natural, é do homem. Só que muitos momentos na minha vida eu também pensei em desistir de algo que eu queria ver uma mudança na vida dele. Só que o que acontece? A gente tem que ter resiliência. A gente tem que entender que às vezes com os nossos amigos, com os nossos clientes, a gente tem muita paciência. Só que chega dentro de casa, a gente perde a paciência. Por quê? Porque não é de um dia pra noite que as pessoas mudam. A gente tem uma tendência a ter menos paciência com quem a gente tem mais intimidade. E com quem a gente mais deveria ter paciência. Com os nossos filhos, com os nossos maridos. O Marcelo, ele não é uma pessoa que também, do dia pra noite eu falo, olha, a gente vai fazer isso, 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 o que você acha? Agora eu tô pensando num plano, aceita? Eu aceito. Tô bem, Glória. A Mariana é maravilhosa, ela é o guru e eu vou aceitar. Não! Cara, são dias e dias. Sabe essa varanda aqui, que a gente fica lendo a Bíblia? São horas investidas tentando convencê-lo. E assim, não é convencer, é entender a perspectiva dele, o que faz sentido pra ele. E a partir do momento que eu entendo o que faz sentido pra ele, eu adapto. E aí a gente tenta trazer numa nova condição. Entende? Porque a resistência... E eu não tô falando que só o homem é resistente, a mulher também é resistente. Quantas vezes eu fui resistente? Só que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter conversa por etapas. Não adianta do dia pra noite, eu já fui assim, muitas vezes assim. A minha ansiedade, ela falava assim, então tá bom, não aceitou, beijo, tchau, então agora eu vou viver minha vida. Sabe o que é isso? Além da ansiedade, orgulho. Não é do meu jeito, tá vendo? Eu tenho um plano maravilhoso, infalível, não consegui convencer, beijo, tchau. Cara, e cadê o seu poder de convencimento? Você não ama o seu marido? Você não ama seu filho? Vai ter que falar de 10 mil vezes. E se Deus tivesse desistido da gente porque a gente não entendeu o recado? E se Jesus não tivesse desistido da gente? É esse tipo de referência que a gente tem que ter. Se a gente ama aquelas pessoas e a gente acha que elas são pessoas que a gente tem que seguir pro resto da vida, a gente tem que tentar até o final. É aquela velha frase. Errou na contratação, vai ter que investir em treinamento. Agora não dá pra voltar atrás. A gente vai o quê? Desistir do marido porque o marido não tá pensando igual a gente? Vai ter que investir em treinamento, vai ter que treinar melhor. Treinar tanto o marido quanto você, as suas habilidades de convencimento. Hoje Edu escuta, mas foi longo o caminho de persistência e chegar no ponto. No começo ele achava que eu queria mandar nele.
me achava autoritária. É exatamente esse o ponto. E aí, Val, é também o nosso, é o que eu falo, a nossa lapidação, né? Porque a mulher, ela muitas vezes, ela tem essa tendência a ser autoritária. Mas será que às vezes a gente não tem que falar com jeitinho? Será que realmente o nosso jeito não estava autoritário? Eu fui uma pessoa autoritária. Eu fui uma pessoa que eu era assim, ou é do meu jeito, ou eu tô cansada, ou eu vou jogar tudo pro alto. Sabe aquela novela mexicana, da Maria do Bairro? Como difícil está. E entra dentro de casa bem mais agitado. Cris, é normal. As crianças, quando elas, na verdade, estão na escola, elas vão ter um comportamento mais agitado, né? Porque são muitas crianças e eles falam alto, então é natural. A Antonella também tem esse processo, tá? Mas o que cabe a nós, que está no nosso controle, é quando eles estão dentro de casa, tentar um ambiente mais sereno, um ambiente mais tranquilo, não colocar televisão. É uma agitação normal, na rua brincando, perfeito. Quando eu volto do treino, eu também volto agitado, o Marcelo também volta agitado. Mas aí cabe a nós, na verdade, trazer um ambiente mais tranquilo, com pouco barulho, entende? Isso tá nas nossas mãos. Mas o que eu acho, pessoal, então, vamos voltar para o foco, vamos tentar cada vez mais controlar o nosso carro que está muitas vezes desgovernado em pensamentos, por conta de 1 milhão de interação que a gente tem ao longo do dia, né, de preocupações. A mudança sempre começa de nós, não é fácil, mas é o caminho. É isso, Dé. Val, exatamente. Comecei a usar a inteligência emocional e incentivar as decisões dele. Hoje estamos muito mais unidos que nunca. Ai, que lindo. Ele está autoconfiante e responsável. É isso. A mulher, ela edifica, né, o casamento. E às vezes a gente quer, na verdade, ser a força masculina. Né? A gente tá nessa geração de que, eu quero ter força. Eu cresci para isso, né? Meus pais me plantaram essa semente, né? Você tem que vai ter que pagar suas contas. Mas não, é tão bonito a gente, na verdade, vestir a roupa da mulher, né? A essência da mulher é tão menos cansativo. Toda vez que eu fiquei muito cansada é porque eu tava querendo vestir uma roupa que não era minha, que era do Marcelo. Mas nessa confusão toda, né, porque a mulher trabalha, a mulher agora ela é bem sucedida, às vezes a gente vai para um papel que não é nosso. E aí a gente tem que dar um passo para trás, né? Ter a doçura da mulher. E o homem, na verdade, ele escuta muita gente. Muito. Então, por isso que é tão importante a gente edificar o nosso relacionamento, o nosso casamento. Tomar cuidado com aquilo que a gente pronuncia para os nossos maridos. Né? O que está saindo da nossa boca? Palavras de encorajamento ou palavras destrutivas? O sucesso do nosso casamento está muito focado no feminino. Né? O homem, ele tem que chegar em casa e ele tem que ter o apoio da mulher. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, a gente tem que ser a mão que levanta e jamais a mão que derruba. Combinado? Eu quero fazer uma tarefa, tá? Porque eu acho que eu vou sempre lembrar vocês disso. A mulher sabe a dificular, é isso, né? Eu sei que vocês estão cansados de escutar, mas eu acho que não podemos ter obesidade mental. Mais importante do que escutar a live é a gente ter um plano de ação, tá? É ter uma tarefa para fazer, uma tarefa para cumprir ao longo da semana. Foi isso que mudou a minha vida. Não foi só o excesso de conteúdo, não foi só ler livros. Era ler e já colocar em prática. Ler, fazer uma tarefa, colocar isso pro meu dia a dia, adaptar e seguir, transbordar. Então eu quero fazer uma tarefa com vocês. Coloquem no papel qual que é o relacionamento que vocês querem ter. Não só com os seus maridos, mas com os filhos, com os amigos, na sociedade de vocês que querem empreender daqui pra frente, que ainda estão no CLT, mas que querem empreender. Quem são os sócios? Como que é a característica dessas pessoas? São pessoas virtuosas?
Ou é a pessoa que, não, eu quero me relacionar com pessoa que gosta de balada, de night. Quem são essas pessoas que você quer se relacionar? Com riqueza de detalhe, coloca no papel. Porque a partir do momento que você traz clareza, o seu pensamento, ele vai automaticamente fazer com que você se aproxime dessas pessoas, mas sem clareza fica impossível, porque daí o carro fica desgovernado. Combinado? Vamos fazer então essa tarefa? E aí depois, ponto importante. Quero que vocês, eu vou desabilitar aqui os comentários. E aí, se fez sentido essa live pra vocês, tirem uma foto e coloquem um insight. Porque eu quero ver cada vez mais pessoas, tanto transbordando, porque é pra isso que eu tô aqui. E vejam a importância dos relacionamentos. Eu quero feedback de vocês. Porque vocês são os meus stakeholders, né? O que são stakeholders? São pessoas que estão dentro do projeto. Qual é o meu projeto? É aumentar o nível de consciência das pessoas, é transbordar. E vocês são o meu projeto. Então eu não posso ser orgulhosa a ponto de achar que eu não posso melhorar. O insight de vocês é importante para mim. E o meu direct está aberto para isso. Me mandem feedbacks. E façam isso também. Aceitem feedback das outras pessoas de como vocês podem melhorar. Quem são os stakeholders de vocês? Quem que está dentro do projeto? Combinado? Então eu vou desativar aqui, ó, os comentários pra gente tirar uma foto. Peraí. Em breve a gente vai ter um novo projeto, hein? Do Lidere Sua Vida. Já. Tô investindo energia, investindo tempo. Vocês vão ver, vai ser um negócio disruptivo. Pronto. Bora, galera. Bora viver o extraordinário. Bora se tornar uma pessoa melhor. E bora, de fato, nos relacionarmos com pessoas melhores. Mas lembra, a gente vive um esforço colaborativo. Muito do que a gente vê no outro, a gente tem dentro de nós. Só que é mais fácil julgar o outro do que mudar a nós mesmos. Só que a partir do momento que a gente tem clareza daquilo que a gente quer se relacionar, tudo isso se torna mais fácil. Combinado? Agradeço de coração o tempo de vocês. Obrigado por estarem aqui, me ouvindo, pegando o meu conteúdo. Espero que vocês transbordem para mais pessoas, porque o interesse disso tudo aqui é mudar a vida das pessoas. Eu espero que vocês façam isso também. O projeto 25/5, é verdade. A Débora mandou, estamos com vagas ainda para quem quer sentar aqui nessa mesa, ok? Estamos com vagas ainda. Então, se vocês têm interesse, tem o link na bio. Esse link ele direciona para o WhatsApp, para um grupo do WhatsApp, que é um ecossistema que a gente está formando, um ecossistema disruptivo. Então, quem quer sentar nessa mesa, mudar de ambiente, a gente falou de relacionamentos. Isso está totalmente linkado ao que a gente falou hoje. Qual é o ambiente que você deseja se relacionar? Quem são as pessoas que você precisa atrair? Então, isso precisa da sua decisão. Decida e faça, ok? Cris, os dias da live é toda quarta-feira. Mas eu pretendo fomentar mais lives, porque eu acho que esse modelo de live a gente tem mais interação, vocês fazem perguntas. Sim, a Dé vai participar, vai ser aqui na minha casa. Aqui na minha casa, nessa frequência. Tá? Só para mulheres. Tá bom, turma? Eu espero vocês aqui. Vagas limitadas, porque eu não consigo colocar muita gente aqui por enquanto, tá? Porque eu já visualizo aí uma casa com muitas cadeiras, para que eu consiga receber muitas mulheres. E a gente mude a frequência, não só de vocês, mas da casa de vocês, da sociedade de vocês, das empresas que vocês trabalham, dos filhos de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Até mais.